O que são candlesticks? Candlesticks são representações do movimento do preço, né? Desenhado através da utilização de um retângulo vertical. Então, vamos lá. O retângulo vertical é esse aqui, pessoal. Olha, que eu tô marcando de amarelo. Tá vendo? Como ele é desenhado, né, de forma vertical em pé. Então, a gente tem aqui esse retângulo. E o que eu desenhei aqui a gente chama de corpo, né? Que pode ser ou branco ou preto, né? O branquinho representa algo positivo, que a gente vai ver aqui, um movimento positivo do preço, o preço subiu. Quando a gente tem ele preto, ele caiu. Assim como esse branco, a gente pode observar ele na cor verde, né? E o preto, eles podem estar na cor vermelha ou então na cor que você configurar. Porque através do gráfico você consegue modificar essas cores. Eu vou mostrar para vocês já já. Mas o objetivo principal dessa aula é você saber identificar o que significa esse movimento do preço representado pelo candle, né? A gente vai ver no gráfico que ele é formado por vários candlesticks, né? Um seguido do outro. E a gente tem ali claramente, né? É a vantagem da utilização dos candlesticks. A gente tem de forma clara ali a visualização do movimento do preço, de topos, de fundos, né? Então, ele ajuda muito na visualização da oscilação do preço. E através do gráfico, a gente consegue fazer as análises gráficas, né? E aqui, vamos lá. Eu preciso que vocês entendam hoje o seguinte. Isso aqui vocês já entenderam que o nome é corpo, né? Todo esse retângulo a gente chama de corpo. Ó, esse aqui é o corpo, né? Olha aqui. Então, daqui até aqui a gente tem como corpo. Esse é o corpo do meu candle. E o corpo do candle, gente, muitas vezes, né, varia, tá? Nem sempre é desse tamanho. Ele pode ser pequenininho, ó, com um negocinho assim para baixo, que a gente vai ver o que é. A gente pode ter um corpo bem grandão, né? A gente pode ter um corpo médio. Então, a formação do corpo desse retângulo, ele vai variar de acordo com o movimento do preço. Então, a gente vai ver vários exemplos, né? Mas esse é o corpo. E essa linhazinha que fica para cima ou para baixo, pode ter ou não, né? Pode ter um candle sem linha nenhuma para fora? Pode, né? Assim como também pode ter candle com uma linha gigantesca, né? Então, a gente pode ter um candle assim, gente. Olha. Os candles, eles normalmente foram dados nomes a cada formação. A gente não vai entrar nesse detalhe sobre qual o nome de cada, que eu desenhei a linhazinha torta, né? Não tem problema não. Cada candle tem um nome específico, né? De acordo com o estudo que fizeram sobre isso. Mas a gente não precisa saber exatamente o nome de cada formação do candle. O que a gente precisa saber o que o preço fez, né? O que isso aqui representa? O que esse candle aqui representa? Então, a gente tem na formação do preço o corpo, né? Que quando o candle ele é identificado como um candle positivo, né? Ou branco ou verde, ou a cor que você configurar para esse candle positivo, aqui a gente tem como a abertura do candle. Então, se você tem esse candle aqui, é aqui onde o preço abriu, né? Na basezinha do corpo do candle é onde o preço iniciou a formação dele. E aí, em seguida, a gente tem o pavio para baixo, né? Então, o preço, a gente sabe que o nome disso aqui para baixo é um pavio. Então, se ele abriu aqui, né? A gente sabe que ele fez um movimento para baixo, voltou, superou a entrada, ó, foi lá em cima. E aí chegou aqui, ó, nessa região, ele foi um pouco mais além, e aí volta e fecha onde? Aqui. E esse é o movimento do preço deste candle aqui, gente. Né? Então, o preço fez isso. Ele abriu ali na região da abertura, vou desenhar aqui na frente. Desceu mais um pouco, superou a abertura, andou, chegou lá em cima, ele voltou e fechou aqui. Esse é o desenho da formação desse candle ali. E aí ele é desenhado da seguinte forma: onde foi a abertura? Aqui? Então pronto, a base do retângulo. Onde foi o fechamento? Aqui? O topo do retângulo, né? Desenho um retângulo um pouquinho espichado, né? Calma aí. Ele fechou aqui, então, ó, é aqui. Peraí, gente, desenho torto. Se ele fechou ali, ó, tá vendo? Não foi aqui que a gente disse que fechou? Então, aqui é o topo do corpo. E aí você desenha, ó,
o retângulo. Ali o nosso corpinho. E aí, para baixo e para cima, a gente tem a máxima e a mínima. Então, o preço, apesar de ter aberto aqui, ele foi lá embaixo. Aí a gente desenha o nosso pavio, a nossa sombra, né? Sombra, pavio. E apesar de ter fechado aqui nessa região, ele andou um pouco mais lá para cima. Então, olha, ele fez a nossa sombra, o nosso pavio ali para cima. Então, é assim que a gente desenha. E cada candle a gente consegue fazer esse desenho. E é interessante que vocês saibam construir isso para entender a movimentação do preço, tá? Assim como a gente vai agora trabalhar quando o preço, né, tá caindo. Nesse candle aqui, ó, vamos trabalhar esse candle que representa, né, eu vou desenhar ele de vermelho, a queda do preço. Quando a gente tem a representação da queda, significa que o preço, ele abriu aqui, ó, na parte de cima do corpo, na parte de cima do retângulo. E aí, logo em seguida, ó, ele abre ali, ele vai, faz um pavio para cima, ó, supera a abertura, ó, vai caindo, vai caindo. E aí ele chega aqui, ele desce mais um pouquinho e volta e fecha aqui. E aí a gente vai fazer o desenho agora do nosso retângulo. Abriu onde o preço? Aqui? Então, ó, início do desenho do retângulo. O preço fechou onde? Aqui embaixo? Então, vamos desenhar a base do retângulo. Ó, a gente desenha o retângulo. Ó. E aí, qual foi a máxima do preço? Até onde ele foi no máximo aqui, ó. Até onde ele desceu, ó. Aqui, tá vendo? A mínima dele. Então, a gente continua tendo nossa máxima e nossa mínima e o corpinho do candle, representando abertura e fechamento. A diferença entre o candle positivo e o negativo, né? O candle, né, de alta e o candle de baixa, é que no candle de alta a abertura é embaixo. E no candle de baixa, a abertura é em cima, né? Porque se ele abre em cima, ele vai descer. E o candle de alta, se ele abre embaixo, depois ele subiu, né? Essa é a ideia. Eu quero que vocês entendam que cada candle representa um tempo gráfico. Então, se você coloca lá no gráfico, você está acompanhando o tempo de 1 minuto, cada candle vai ter duração de 1 minuto. Então, a cada minuto abre um novo candle, né? E a cada encerramento de minuto, encerra o candle e abre o seguinte. Então, se você vai para o gráfico de 15 minutos, cada candle vai representar 15 minutos. Então, vamos lá para o gráfico agora. Ó. Então, olha só. Aqui eu não estou com o gráfico aberto agora, mas a gente está aqui em 1 hora. Então, cada candle desse representa 1 hora. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Então, vamos lá. Esse candle aqui na frente, gente, olha, representa quanto tempo? 1 hora. Então, durante 1 hora, o preço fez esse movimento. E o que ele significa? Se ele é verde, ele é positivo, né? E eu posso configurar isso para outra cor? Posso, a gente vai ver. Ele poderia ser branco, normalmente utilizam branco ou verde para representar os positivos, e vermelho ou preto para representar negativo, mas você pode mudar isso se você quiser. Mas basicamente aqui, ó, ele representa o quê? Se ele é verde, aqui é minha abertura, ó, ele abriu aqui o preço, subiu, foi até lá em cima, desceu e fechou aqui. Então, nesse caso, eu não tenho pavio para baixo. Nesse caso, ó, vou desenhar ali para vocês. Eu tenho que o preço abriu aqui, então ali é a base do meu retângulo, ó, e ele fechou aonde? Aqui. Ali, ó. E a máxima dele, ó, olha lá o candlezinho. Olha que legal, gente. E assim é. E esse exemplo aqui, olha, ó, esse candle aqui, quando a gente não tem o corpo, significa que o preço, ele abriu e fechou na mesma região. Então, como é que é o movimento daquele ali? A gente tem que o preço abriu aqui, oscilou, foi lá em cima, depois desceu e fechou onde? Aqui. E aí, a gente, na hora de desenhar o retângulo, onde é a abertura? Aqui. Onde é o fechamento? Aqui. Por isso fica assim. E aí, qual é o pavio? A máxima? Aqui. A mínima? Aqui. E aí fica daquele jeito. Então, eu quero que vocês treinem isso, né? Por favor, identifiquem os candles, façam uma mudança do tempo gráfico para vocês observarem. Observem o gráfico andando para vocês observarem a formação do preço. É legal que vocês tenham, conforme eu ensinei, aquele indicador aqui, ó, de tempo.
porque aí vocês vão visualizando quanto tempo falta para esse candle, para essa formação de candle, encerrar a formação dele, do candle. Então você vai estar ali observando, o preço vai oscilando. Ele tá aqui, ele vem pra cá, aí desce e tal, e sobe, e aí, enfim, o preço ele não vai assim reto. Então você sabe, o que você tem que identificar é a abertura, né? A mínima, e quando ele volta aqui, ó, que fechou. Então, aqui, nesse exemplo meu aqui, o candle seria assim, abriu, fechou, e ó, seria assim a representação do candle, né? Então, você precisa estar vendo, né, sabendo identificar, fazer essa mudança, saber que cada candle representa o tempo que você escolheu ali em cima e como funciona essa variação de preço. Aqui, olha, a gente vai aprender agora a modificar as cores. Você vai aqui, clica com o botão direito na parte preta do gráfico, ou branca, de acordo com o seu gráfico, vai em propriedades. E aí aqui a gente consegue modificar, olha só. Ó, o candle de alto, eu botei verde. Vou botar branco agora. Olha lá, olha. E aí o candle de baixa tá vermelho. Eu posso botar rosa, né? Então, vai do seu gosto, tá vendo? Então, todos os candles positivos estão brancos e os de queda rosa. Então, você consegue fazer essa modificação ali, né? Isso é muito legal. Mas, o normal é botar verde ou branco, né? Para positivos, mas vai do seu gosto. Então, gente, sobre candle é isso, né? Vocês vão ver que existem vários tipos de candle, vários tipos. Deixa eu modificar a cor aqui, vou pelo template, ó. Então, você vai observar que existem vários tipos de candle, né? A gente tem candle com pavio muito grande, candle com pavio curtinho, candle sem pavio, né? Olha só, tá vendo? Ó, existem diversas variações. Candle com pavio mínimo, olha só, pequenininho, pequenininho e com corpo gigante, né? E vocês não precisam ficar focados em gravar nomes das formações de candle, né? Vocês precisam saber que o interessante é vocês saberem que, por exemplo, se você teve um candle dessa forma aqui, ó. Aqui, ó, um exemplo bom. Olha só. Ó. Olha o tamanho do pavio para cima. Isso significa que o preço ele tentou subir e foi rejeitado. Então, teve uma rejeição ali da compra. Tem uma noção dessa força. Nossa, o preço está tentando descer. E aí ele aqui, ó, ficou consolidado e depois desceu. Então, não quer dizer que ele vá descer em seguida, mas você está vendo ali uma força de venda entrando. Então, você precisa identificar isso. Assim como também quando você tem um pavio muito grande embaixo, você está vendo, olha só, indecisão, olha. Olha só, esses candles assim com muitos pavios para cima, para baixo, com corpinho pequeno, ó, para cima, para baixo, isso é indecisão. O preço ele tá se decidindo para ver o que faz, né? Ao mesmo tempo teve uma rejeição grande embaixo, uma rejeição em cima. O preço não está sabendo o que fazer, ele está resolvendo. Então, é um movimento forte do preço dentro daquele período, né, de tempo. Então, a gente tem, olha, diversos tipos de candle, ó, pequenininhos, grandes, né? Não existe um padrão. Olha só esse que legal, olha. Esse aqui já teve pouca sombrinha em cima, e embaixo teve muita. Mostrou pra gente uma rejeição na venda. Ele tentou cair, voltou rápido. Olha esse aqui também. E logo lá na frente ele subiu. Então, a gente verifica na região vários candles dessa forma. A gente está verificando ali uma força para manter a compra, né? Ele não está querendo cair, ele logo volta. Então, você vai identificando esses movimentos do preço. Então, é isso que eu preciso que vocês entendam hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.